Bom dia, gente. Bom dia. Eu tô aqui nella fermata, no ponto de ônibus. E quando eu pego o celular para gravar, o ônibus passa rapidinho. Mas eu já olhei os minutos que falta para ele vir. Eu tenho que estar de olho ali também olhando, ok? Porque quando menos que não chega a hora assim, né? Às vezes eu vejo, a última vez que eu vi o horário faltava 3 minutos, 13, já deve ter passado uns 5 minutos já. Bom, daqui mais ou menos 5 minutos tá vindo de novo. E às vezes eles cumprem o horário certinho, às vezes não, mas às vezes sim. Então eu espero que eu já devia ter um pouco mais cedo, porque se acontecer de pular um horário, ainda eu tá com tempo. Mas então, hoje domingão, dia do Senhor, aleluia, glória a Deus. Ame Jesus, ame Jesus. Conheça Jesus de verdade, não conforme algumas pessoas tenta passar a ideia de Jesus para você. Pega o Evangelho e leia e releia o Evangelho. Presta atenção nos detalhes, não tenha pressa. Não tenha pressa, porque nós precisamos de lembrar do que está escrito. A Bíblia diz que o Espírito Santo ia nos ajudar a lembrar do que está escrito. Mas assim, não adianta você pegar um versículo da Bíblia para atacar uma coisa que é o óbvio. Tem coisas que é óbvia e as pessoas pegam o versículo para atacar o óbvio. Então, nós sabemos ali que o Senhor Jesus tinha muitos inimigos em Israel, né? Naquela época não era chamado de Israel, hoje é. Mas o Senhor Jesus tinha muitos inimigos ali em Jerusalém, na Judéia, onde que o Senhor Jesus foi mais bem recebido foi em Samaria. Ok? Tá vindo não? E tem um caminhão ali bem na frente que já atrapalha um pouco a gente ver o ônibus vindo. Então, onde o Senhor Jesus foi mais bem recebido foi na Samaria dos gentios, viu? O lugar que o Senhor Jesus foi mais bem recebido. Ok? Sabia disso? Sabia disso que a Samaria já se converteu? É claro que veio uma outra geração que precisa se converter, né? Hoje tem uma geração de samaritanos que precisa se converter. Olha como no sol realça as cores, gente. Eu não tô com cor forte assim não, mas realça muito no sol. Também eu não sei se o vídeo vai sair assim com a cor realçada. Mas enfim, né? Eu vou tapar a sombra ali, porque também ficar no sol também esquenta. Ok? Deixa eu ficar mais aqui, que dá pra ver melhor o ônibus. Pronto. Aí tem essa sombrinha aqui. Então, onde o Senhor Jesus foi mais bem recebido foi Samaria, que é dos gentios, ok? Porque as 10 tribos já tinha 600, 700 anos quando Cristo veio, que tinha sido destruído Samaria. Então, o povo lá ainda contava alguma história sobre os profetas, assim. Não é que todo mundo tinha ali um livro lendo igual hoje, não, gente, não era assim, não. Os judeus ainda não tinham uma Bíblia montada igual eles têm hoje. Eles tinham os 5 rolos da Torá e cada um era um rolo separado. Você sabia disso? Não, você não sabe, porque o movimento de hoje passa para você como se tudo fosse como agora é, né? Então, eles tinham os rolos dos 5 livros, era rolo dos profetas, mas tudo separado, e não vivia na mão de qualquer um, não. Só tinha na sinagoga e quem ali era o rabino, ok? O pessoal xinga lá a igreja católica, né? Numa época que ninguém sabia ler, numa época que ninguém tinha dinheiro para comprar pergaminho, o povo
Ai, meu Deus do céu, gente, é um atraso de vida, gente, vocês ficarem dando ouvido para quem não estuda história. É um atraso de vida, gente, porque você acredita e depois que você vai estudar história, que você vê que não é assim, você fala, hã? Mas eu acreditei. Pois é, acreditou porque não pensou. Então, eu nem ia falar disso. É porque eu falei que Samaria foi que aceitou bem o Senhor Jesus, né? E falei que lá eles assim, ainda acreditavam, como não tinha templo em Samaria, eles tinham feito outro templo em Samaria, mas foi destruído, a da idolatria. Okay? E aí, eles acreditavam que tinha que subir nos montes para adorar o Senhor. Você lembra lá, para adorar Adonai, ok? O Eterno. Tinha que subir nos montes, lembra que eles conversam com o Senhor Jesus? Mas não era nem isso que eu queria falar. É porque eu comecei a falar que o Senhor Jesus era perseguido em Jerusalém, na Judéia, né? Na Nazaré ele foi perseguido também. Enfim. Tinha muitas pessoas ali que elas diziam que acreditavam em Deus, que estava defendendo a lei de Moisés, até hoje, defendendo o Evangelho, sabe que daquelas pessoas aí, sabe? Defendendo a lei de Moisés. Não. E aí as pessoas, elas não. O Senhor Jesus ia lá, curava uma pessoa e no sábado o Senhor Jesus curou muitas pessoas no templo, na sinagoga. Acho que ele ia de manhã na sinagoga, à tarde no templo. Eu vou dizer que o Senhor Jesus curou muitas pessoas no sábado. E aí os fariseus ficavam se mordendo de raiva. O fariseu é assim. O fariseu ele dá glória a Deus. Tem que dar glória a Deus, dá glória a Deus, glória a Deus, mas rejeita Jesus. Depois que Jesus foi, eles rejeitam o seguidor de Jesus. Lembra de Paulo? E o que o Senhor Jesus falou para Paulo quando apareceu? Então, se você está rejeitando o seguidor de Jesus, você está rejeitando Jesus. Lá eles falavam que acreditavam em Deus e rejeitavam Jesus. Hoje, os fariseus de hoje, eles falam que acreditam em Jesus e rejeitam os seguidores de Jesus. E aí, quando o Senhor Jesus curou, teve duas coisas fortes, gente. Foi um cego de nascença e um paralítico. Eu não olhei exatamente quem foi. Eu acho que foi o paralítico do poço, eu acho que foi. Mas eram duas coisas importantes. Era o cego de nascença e o paralítico, que deu muita polêmica. E aí, quando eles encontraram pessoa curada, porque quem recebe o milagre é que tá feliz, viu? Os outros eram tudo parente dele, mas tá com raiva. Então não vai na onda pensando que as pessoas vão ficar felizes porque você recebeu o milagre. Não seja inocente. Então, enquanto tava lá mendigo, todo mundo falando, isso é um pecador, por isso tá aí mendigo, aleijado, cego, pecador, porque ser humano só sabe acusar, julgar, né? Quando o homem estava curado, pulando de alegria, aí já se levantaram um monte de gente contra. E aí falou assim, dá glória a Deus. Gente, pior que até hoje as pessoas estão fazendo isso e não percebem que eles falaram aquilo porque eles rejeitaram Jesus de Nazaré. Por isso que eles falaram aquilo. Aí quando o paralítico falou, o homem lá me curou, cadê o homem? Não sei, o Senhor Jesus já tinha saído dali. E ele feliz, cadê o homem que me curou? Queria agradecer, né? E aí vem os fariseus, dá glória a Deus, dá glória a Deus.
Por quê? Porque eles não aceitavam que Jesus de Nazaré tinha poder de curar. Eles não aceitavam. Eles não aceitavam, gente. E hoje em dia, os cristãos, muitos deles, se tiver uma outra pessoa que tem o poder de Deus e cura pela fé no poder de Deus, os fariseus vão se manifestar. Aliás, qualquer coisa que você fala, olha, fulano fez isso de bom, os fariseus se manifestam. Dá glória a Deus. Mas por quê? Porque eles não acreditam que Deus usou aquela pessoa para fazer. Deus faz, mas Ele usa, e Ele usa quem Ele quiser. Ele usa quem Ele quiser. E, aliás, tem umas cidades lá ao entorno de Israel ali, que hoje é considerado Israel mesmo, né? Que fala, a Bíblia fala que não deu para o Senhor Jesus fazer muito milagre, porque o povo não deixava. Não deixava fazer. Não deixava, gente. Ai, crê em Deus, mas não deixa Jesus fazer o milagre. Não deixa o servo de Jesus fazer o milagre. Ok? Não deixa. Crê, mas não deixa eles fazer os milagres. É igualzinho os fariseus da época de Cristo. Eu creio em Deus, mas não aceitava os milagres. Hoje em dia eu creio em Jesus. Mas não aceita. Não aceita que alguém cure no nome de Jesus. Eu vou finalizar aqui, que eu vou entrar no ônibus. Até a próxima, Pai. Shalom, shalom.